respirar, dizer para vocês boa tarde, para a Juliana já é boa noite, para outros que estão em outros lugares também. Acredito que não preciso dizer bom dia para ninguém, mas enfim, é uma alegria dar as boas-vindas para todas vocês e dizer para vocês de que eu estou falando de Salvador, e aqui em Salvador eu tive um sonho que foi ter um espaço para ser um centro de estudos de um curso em milagres. E eu não sabia que no dia 21 de outubro de 2016, quando eu consegui inaugurar esse espaço, o curso de amor estava, vamos dizer assim, sendo apresentado a mim como uma semente sagrada. E exatamente em outubro, nós celebramos, no dia 21 de outubro, quando a Helen Schucman ouviu a voz de Jesus pela primeira vez. Foi quando nós abrimos esse espaço, no dia 21 de outubro. Já em novembro, nós recebemos aqui Juliana, que fez um trabalho inaugurando aqui os trabalhos da casa, e as coisas foram acontecendo de forma que ela foi convidada para ser a tradutora oficial, e de lá para cá nós estamos caminhando lado a lado com esse trabalho voluntário maravilhoso que a gente recebeu, né, para fazer, e eu quero assim agradecer muito por esse momento em que Juliana está presente como tradutora e doando, né, o tempo, a energia para que a gente possa realmente conseguir, né, levar a público o livro de um curso de amor. E as apresentações da Juliana, eu acho que são dispensáveis, porque nós todos a conhecemos como a pessoa que está sempre presente junto às traduções de um curso em milagres, e ela hoje é coordenadora do Miracle Choice para o Brasil, que é um jogo também inspirado no curso em milagres. E aí é que está nosso maior, eu diria assim, nosso maior sonho feliz, né? Que é o sonho de ver que vai se realizar o livro em português, e nós vamos estar com vocês nesse novo jeito de caminhar, que é um caminhar para a quietude, para o estado de graça. E hoje Juliana nos convida a refletir sobre um novo tempo, que é esse tempo da ternura. Então, Ju, a palavra está com você. Boa tarde, então, para todos. Como a Ana disse para mim aqui, é boa noite. É uma alegria estar aqui reunido para falar do nosso coração, né? Obrigada, Ana, Estação do Ser, pelo convite, para que a gente abra esse diálogo aqui. Depois eu vou falar um pouquinho do que é um diálogo segundo um curso de amor, para que a gente realmente entenda que essa não é uma palestra, não é um monólogo, mas sim um diálogo de coração para coração, né? E como a Ana disse, hoje a gente vai falar um pouquinho e vai sentir um pouquinho sobre o tempo da ternura, que é um capítulo de um curso de amor, é o capítulo mais curto do livro, mas é um capítulo que trata, talvez, desse momento que muitos de nós estejamos vivendo agora, que é esse momento em que a gente se sente mais sensível, né? Então, um curso de amor, no tempo da ternura, diz que esse momento da nossa vida é o momento em que as nossas emoções estão mais vívidas, que elas estão emergindo, vindo para a superfície, né? E diferente do que talvez a gente tivesse feito até então, nós nos permitimos sentir tudo,
sentir tudo que talvez a gente tivesse suprimido a vida inteira, né? E agora a gente não tem mais medo, nós não temos mais medo do nosso sentimento. Então, esse tempo da ternura é o momento de entrar mesmo em contato com os nossos sentimentos e confiar nesses sentimentos. E quanto mais a gente confia nesses sentimentos, mais a gente confia nas pessoas ao nosso redor. Quanto mais a gente faz amizade com esses sentimentos que vão se manifestando, mais a gente se abre para as outras pessoas, menos a gente projeta esse medo desses sentimentos nas pessoas lá fora, e mais a gente se abre para o mundo. E a gente começa a se abrir aos poucos para ser tocados pelo mundo, para ser tocados, para nós sermos tocados pelas pessoas. E é um momento em que a gente diz sim para partir o coração. A gente diz sim para aceitação. E a gente é testemunho da beleza e do sofrimento, sem querer escapar do sofrimento e sem querer agarrar a beleza. Às vezes eu ouvi uma monja uma vez dizendo, ela falou, como que é você chegar num lugar maravilhoso, com uma paisagem incrível, e você olhar para esse seu impulso de tirar uma foto e perceber que você não precisa agarrar esse momento, essa beleza, essa vista que você tem. E por outro lado, como é testemunhar essa beleza e ter um desejo muito íntimo e sincero de compartilhar isso com as pessoas que a gente ama, né? E nesse sentido a gente diz sim para todos os sentimentos, diz sim para todas as emoções que surgem, diz sim para nossa aspiração de sermos mensageiros do amor. E a gente começa a usar nesse sentido a nossa imaginação, né? E quando a gente diz sim para os nossos sentimentos, a gente começa a se abrir para o mundo, né? Um curso, o Tempo da Ternura diz que é um momento em que tudo parece nos querer fazer chorar. Parece que tudo nos toca. A gente vê o rosto de uma criança e tem vontade de chorar. A gente vê o sofrimento de alguém e a gente tem vontade de chorar. A gente vê a beleza de uma paisagem e se sente tocado e tem vontade de chorar. Às vezes eu tô aqui, né? Eu falei para vocês que eu me mudei em fevereiro e de repente eu me lembro de uma pessoa querida do Brasil e eu tenho vontade de chorar, mas não de tristeza. Tenho vontade de chorar por me sentir tão privilegiada de poder ter a companhia dessas pessoas, independente, né, da distância, e entender que essa despedida, essa distância, que essa tristeza, até esse luto da distância física, que também vem por conta de viver esse sentimento de união muito intensamente, e que tudo vem junto, e eu digo sim para tudo, sim para o coração partido de uma despedida. E nesse sentido a gente diz sim também para estender a mão para todos os seres e aliviar esse sofrimento, essa dor, da maneira que a gente puder. Não com uma mente que julga, que pensa, essa pessoa é má, essa pessoa é boa, essa coisa é ruim, mas com uma mente de alguém que está aqui para servir. E com uma mente que entende que nós nunca vamos conseguir resolver o mundo, mas que a gente pode sim olhar para a natureza livre da mente, a gente pode olhar além daquilo que a gente vê como sofrimento, daquilo que nos chama, daquilo que nos toca, né? O Dalai Lama fala muito isso, ele fala que a gente só consegue manifestar e expressar a compaixão porque a gente entra em contato com o sofrimento, porque a gente se abre para essa experiência. E quando eu digo se abre para essa experiência, eu não estou querendo dizer afundar ali junto com o sofrimento, né? É importante a gente entender essa diferença do que é isso, né? Mas hoje eu ouvi uma gravação de um estudo de um livro que eu li há muito tempo, que se chama Um Coração Sem Medo.
Esse livro foi escrito pelo Thupten Jinpa, que é o tradutor do Dalai Lama há mais de 35 anos. Além de ser o tradutor do Dalai Lama, de acompanhar a vida dele, ele também é um acadêmico, né? Ele tem um pós-doutorado em filosofia, então, assim, é uma pessoa com uma mente muito brilhante, né? E nesse estudo que eles fizeram já do livro, eu estava ouvindo a gravação, eles contaram de uma pesquisa que fizeram, na verdade, um experimento que fizeram na USP, talvez você já tenha ouvido falar, de um estudante da USP, que ele era um estudante da pós-graduação, um estudante de doutorado, e ele fez um experimento em que ele se vestiu de gari e ele passeava pela universidade vestido de gari. E aí ele comprovou que quando ele estava vestido de gari, as pessoas não viam ele. As pessoas não enxergavam ele. E aí, nesse estudo de Um Coração Sem Medo, eles mencionaram essa pesquisa e eles disseram, o Gustavo Gitt, né, ele disse algo que me tocou muito profundamente, porque ele falou assim, que a gente tem as pessoas que a gente gosta muito, as pessoas que a gente diz amar, as pessoas que a gente deixa que nos toquem de alguma maneira. A gente tem as pessoas que a gente considera, sei lá, inimigo, que são os nossos desafetos. E ele falou 99% dos outros seres, ou até mais, sei lá qual é a porcentagem, a gente nem sabe que existe. A gente nem percebe a existência dessas pessoas, porque a gente está tão autocentrado que eu só me deixo tocar por aquilo que tem alguma relação com o meu ser pessoal separado. Então, quanto do mundo que a gente está perdendo? Quanto da visão, quanto que a gente não está se deixando tocar pelo mundo, né? E exatamente esse fato de que a gente não faz contato com as outras pessoas, e quando eu falo contato é interessante, né? Porque tinha uma prática nesse estudo, uma prática de meditação, que era para você trazer uma pessoa que você ama muito, e você trazer esse sentimento de compaixão, depois você trazia uma pessoa, né, um desafeto, que parece até um exercício de curso dos milagres, né, que aí você traz esse sentimento de perdão, esse sentimento de compaixão, e uma pessoa que é neutra, né, uma pessoa que você desconhece, uma pessoa que para você não faz muita diferença, né. E aí, olha que interessante, né? Porque essa pessoa que não faz diferença, talvez seja uma pessoa que você encontre, sei lá, o ascensorista de um elevador, ou o caixa do supermercado, ou alguém, sei lá, um garçom no restaurante, uma pessoa que está ali prestando, de repente, algum serviço para você, mas você olha para aquela pessoa, você vê um garçom, você vê um assessorista, você vê um recepcionista, você não vê uma pessoa. E a gente não consegue ir além do nosso limite de relação e imaginar, nossa, será que essa pessoa come? Né? Que horas será que essa pessoa almoça? Será que ela vai para casa para almoçar? Como será que é a vida dela? Qual será que é a relação que ela tem com as pessoas? Né? A gente se limita ali no nosso mundo e não se deixa tocar pelas pessoas nesse sentido, né? E eu queria contar um pouco para vocês. Eu fiz até uma live no Instagram esses dias, aliás, já faz algum tempo, mas eu contei a respeito de uma pessoa que também me tocou muito e eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele é um brasileiro, ele se chama Reinaldo Oliveira e ele é um dos fundadores de um projeto que se chama Pedagogia de Emergência. Eu nunca tinha ouvido falar de pedagogia de emergência. Então, essa pedagogia de emergência é um projeto em que eles ajudam crianças, principalmente, e eles vão para esses lugares, né, onde que o objetivo deles é fortalecer a resiliência de crianças que estão numa situação de psicotrauma, que são vítimas de catástrofes, sejam catástrofes naturais, catástrofes por conta de uma guerra, e que elas estejam num processo de vulnerabilidade física ou emocional, e que elas estejam num processo de, talvez, vivenciar uma violência emocional, né? E o que essas pessoas fazem nesse projeto, eles têm uma equipe composta de muitos profissionais, então eles têm médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, dançarinos, atores. No caso, esse brasileiro, o Reinaldo Oliveira, ele é músico.
Então, o que eles fazem? Eles vão para esse lugar onde, de repente, teve sei lá, uma guerra, uma catástrofe, explodiu uma bomba, ou aconteceu um tsunami, alguma coisa nesse sentido. E aí eles vão para esse lugar e durante 2 semanas eles vão nessa equipe, ficam nesse lugar e a única coisa que eles fazem durante essas 2 semanas é brincar com as crianças. E aí você pode pensar, bom, mas então o que ajuda, né? Ele brincar com as crianças durante essas 2 semanas. Vou mostrar umas fotos aqui para vocês, porque a gente é muito visual também, né? Então é muito legal a gente olhar as imagens para a gente entender um pouquinho de que crianças a gente está falando, de qual a situação, né, que elas estão vivendo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Me digam, vocês estão conseguindo ver as fotos? Sim? Estou vendo a Mônica aqui na minha tela. Então esse aqui é o professor, que ele é um dos fundadores também da pedagogia de emergência. E aqui nessa foto ele estava nas Filipinas, então você vê a condição aqui das casas, né? E você olha ali, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nas carinhas das crianças. Olha para a carinha desse menino, olha para a carinha desse menino aqui. Vou mostrar uma outra foto aqui para vocês. Para a gente entender um pouquinho de como funciona o trabalho deles. Essa aqui foi uma intervenção, que eles chamam de intervenção, esse período de 2 semanas que eles passam no lugar, né? Então, essa foi uma intervenção que eles fizeram em Gaza. E, como vocês podem ver, então aqui, as casas destruídas, as crianças não tinham mais onde morar. E é muito interessante de você observar que aqui, ó, tem muitas crianças na roda, mas você observa alguns adultos, alguns curiosos que estão lá para ver o que eles estão fazendo com aquelas crianças, né, o dia inteiro, durante 2 semanas. Vou mostrar uma outra foto aqui para vocês. Esse aqui é o Reinaldo Oliveira, e essas aqui são crianças que foram vítimas de um terremoto no Nepal. Depois, para quem quiser, tem vídeos do Reinaldo contando sobre a experiência na internet, mas por que eu queria mostrar isso para vocês? Né? Por que eu queria compartilhar essa experiência do Reinaldo com vocês? Parece que é algo muito sem sentido. As crianças perderam a casa, elas não têm o que comer, elas não conseguem dormir, os pais dela estão numa situação deplorável. Às vezes essas crianças passaram por uma situação de guerra e elas presenciaram o pai sendo assassinado na frente delas. São crianças que... então, essa pedagogia de emergência objetiva, não sabia disso também, mas eles dizem que depois, até 6 meses depois de um evento, né, de uma catástrofe, que isso, se você faz uma intervenção como essa, que você pode prevenir o trauma, que o trauma se desenvolve 6 meses depois da catástrofe. Né? Então, ele vai nesses lugares, eles vão nesses lugares, eles brincam durante 2 semanas com essas crianças, e aí, como eu mostrei para vocês na foto, ele conta que os adultos no início, eles são meio sérios, falam, nossa, mas o que vai fazer com o meu filho o dia inteiro, por que brincar? E talvez na nossa mente a gente comece a pensar, ué, mas essas crianças não precisam de brincar, elas precisam de comida, elas precisam de abrigo, elas precisam de casa, elas precisam de dinheiro, elas precisam de uma nova família. Mas por que é importante para nós, né, se a gente quer ser tocado pelo mundo e quer realmente trazer algo efetivo para esse mundo, por que é importante a gente olhar um projeto como esse? Porque o Reinaldo e todas essas pessoas que vão trabalhar nesses projetos, a única maneira que eles têm de entrar num lugar como esse, onde a gente imagina que é de extremo sofrimento, e fazer uma intervenção como essa, e se ele consegue mover as crianças a sorrirem, a brincarem numa situação em que elas estão, é porque ele está olhando para a natureza livre da mente. É porque ele sabe que além das condições que essas crianças estão vivendo, elas ainda têm o poder da escolha.
elas ainda têm como sorrir. Às vezes a gente não acredita nisso. A gente acredita que é um desastre, que é uma catástrofe, que é algo muito terrível. Mas ele olha além. Ele acha que ainda é possível brincar e ainda é possível sorrir. E ele estava certo, inclusive, porque se a gente olha nas fotos, a gente vê que isso é possível. Ele mostrou uma foto na gravação que eu assisti, e que essa foto me tocou muito, mas ela não está disponível na internet, mas é uma foto de uma brincadeira de roda em que as crianças colocavam uma bola no pé e elas tinham que passar, sem usar as mãos, só segurando a bola no pé, elas tinham que passar a bola para a próxima criança na roda. E aí ele tirou a foto de um menino, ele estava caído no chão de tanto gargalhar. E ele falou assim, vocês não acreditam que faz 15 minutos que essa criança está tentando passar a bola para o outro e ele não consegue. A bola cai, a bola escapa, o outro não consegue e ele tá rindo. Ele falou assim, às vezes essas crianças estão 3 dias sem dormir e aí eles cantam e brincam e correm e no dia seguinte eles dormem. Então, por que eu tô falando tudo isso? Mais uma vez, porque a gente olha para a natureza livre da mente dessas crianças, que é possível ainda sorrir, que é possível que tenha alguma outra coisa que nos move. Eu queria ler para vocês a primeira passagem, só um segundinho. Eu acho muito legal também a gente divulgar trabalhos como esses, né? De pessoas que fazem trabalhos como esses, que são tão incríveis, e da gente também olhar para esse tipo de trabalho e conseguir olhar além, né? Conseguir olhar além daquilo que é. Que às vezes a gente acha que para contribuir para esse mundo é alguma coisa muito difícil, tem que ser muito substancial, né? E aí um grupo de pessoas se propõe a viajar pelo mundo para fazer as crianças brincarem. E aí ele conta também, né, que ele aprende a cantar a música na língua das crianças, não sabe nem o que significa, mas ele consegue de alguma maneira se comunicar com a mente livre dessas crianças, né? Eu queria ler aqui para vocês um trecho do capítulo 2 de Um Curso de Amor. Vou ler aqui para vocês. Ele é o primeiro parágrafo do capítulo 2 do Curso de Amor. Essa já é a nossa tradução aqui oficial. Que emocionante. O que o amor é não pode ser ensinado, não pode ser aprendido, mas pode ser reconhecido. Podes passar ao lado do amor sem saber que está lá? Oh, sim. Fazes isso constantemente quando escolhes ver a ilusão em vez da verdade. A ti não se pode ensinar o amor, mas a ti pode ser ensinado a ver o amor onde ele já existe. Os olhos do corpo não são aqueles com que se pode reconhecer o amor. É a visão de Cristo que o reconhece, pois apenas a visão de Cristo contempla a face de Deus. Eu queria ler mais um trechinho aqui para vocês, de Um Curso de Amor. Também é do capítulo 2, parágrafo 10. Teu ser verdadeiro é o Cristo que há em ti. Como poderia ser algo diferente do amor, ou ver com olhos que não são os do amor? A ti pareceria possível que qualquer ser humano decente olhasse para um mundo sem amor, para o sofrimento e o desespero, sem se comover? Não penses que aqueles que parecem aumentar o sofrimento do mundo são exceções.
Não há uma só alma que ande pela terra e não chore com o que vê. No entanto, o Cristo em ti não chora, porque o Cristo em ti vê com olhos de amor. A diferença é que os olhos do amor não veem sofrimento ou desespero. Não estão lá. Esse é o milagre. O milagre é a verdadeira visão. Não penses que o amor pode olhar para o sofrimento e lá ver amor. O amor não olha para o sofrimento em absoluto. Então, se o simples fato de alguém se propor a brincar com aquelas crianças pode romper o sofrimento daquelas crianças, então a gente sabe que a alegria não vem das circunstâncias. E a pergunta, eu acho, para todos nós é se nós estamos preparados para ser esses lembretes da verdade, esses lembretes do amor. E se uma pergunta que fica para nós, né, é se é possível ainda falar de amor em tempos de incerteza. E aí fica uma outra pergunta, né? Será que algum dia já houve um dia de certeza nesse mundo aqui, nosso, impermanente, imperfeito? Então eu queria abrir assim para vocês, contar um pouquinho do conceito de diálogo de um curso de amor. Então qual que é o conceito? É um conceito totalmente novo para a gente, porque quando a gente fala que a gente está fazendo um diálogo, a gente entra numa discussão, cada um mostra o seu ponto de vista e a gente vai tentar chegar numa conclusão. Então toda a nossa mente funciona assim, né? A gente vai, cada um vai trazendo um ponto de vista, a gente vai afunilando e fala, então tá, agora eu entendi, é isso aqui. Pronto, sair da conversa com um ponto final, com uma conclusão daquilo que a gente estava conversando, né? Mas a ideia de diálogo de um curso de amor, inclusive Jesus fala que um curso de amor é todo um diálogo. E aí a gente vai falar, não, mas não é um diálogo, só ele está falando, eu estou ouvindo aqui, né? Mas a ideia de diálogo é que a gente vai falar de coração para coração, a gente não vai falar daquilo que eu entendi, eu vou falar daquilo que eu senti. E isso não necessariamente vai levar numa conclusão, não tem certo, não tem errado. A gente vai conversar a partir do coração. Então eu abro aqui para um diálogo, para que você compartilhe aqui no seu coração o que você sente quando você vê essas imagens, o que você sente quando você ouve falar sobre o tempo da ternura, o que você sente aí no seu coração quando a gente ouve falar que tudo vai parecer querer te fazer chorar. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Eu senti que a brincadeira no meio da guerra não é uma transgressão. A transgressão foi o acidente, não foi a brincadeira. A brincadeira é o estado natural da criança e do adulto também. Então, não houve transgressão. E o trabalho é esse, é mostrar que não existe transgressões diante do amor, porque só ele existe. O resto é que é transgressão. Meu sentimento das fotos foram esses. Obrigada, Gustavo. Porque às vezes a gente também faz isso, né? A gente vai tentar achar, não, mas quem foi que fez isso? Por que que aconteceu isso? Mas qual é o motivo? Mas quem que é o do mal? Deixa eu entender quem que é o Você do faz mal. isso com você mesmo? Sim, sim, Você brinca no meio de seus dramas? Quem é exatamente. mais importante para você? A quem mais você dá atenção? Você experimenta quem? Qual é a sua escolha? Sim, Né? Isso é o dia a dia da gente. sim. Eu acho que é uma prática legal isso.
Eu achei incrível quando eu vi. Eu fiquei muito tocada quando eu vi a experiência dele. Eu falei, que incrível, pessoas que se propõem a brincar no meio do que a gente chamaria de uma tragédia. Posso falar? Que incrível, porque é isso também, quando a gente diz sim para o sofrimento nesse sentido, assim, quando a gente diz sim para partir o coração nesse sentido, a gente vem com ideias criativas mesmo. E quando eu falo ideias criativas, é fora dessa bolha do que a gente imagina que seja a vida, né? A Virgínia Eu levantou posso a mão. falar? Pode falar, Virgínia. Eu posso Então, falar agora? Ah, Eu tenho... a Virgínia tinha levantado a mão, aí depois vai a Cris, tá bom, Cris? tá. Então, Juliana, quando você fala partir o coração, eu falo abrir o coração, sabe? É uma coisa de que você se torna refúgio para qualquer outro ser, né? O que eu sinto no curso de amor é que é uma energia muito feminina, é uma energia de mãe, é uma energia que te põe no colo, é uma energia que, se você está com medo, ela te abraça, abraça o medo, porque vai passar. Abraça a incerteza, porque vai passar. É uma energia que cuida, sabe? E que olha para todos como se estivesse olhando para você mesmo. Todos são você, sabe? Mudou totalmente o paradigma, parece. E é um paradigma, assim, quando você falou, questionou a incerteza. E eu acho que é isso que é o mais lindo de tudo. Você está mudando de paradigma. Eu acho que Jesus não faz nada por acaso. Veio esse curso de amor numa época em que você, mesmo a ciência, você falou do Dalai Lama estuda muito a ciência junto com a tradição espiritual dele. E hoje em dia a gente já tem um instituto que estuda o coração e que mede as nossas ondas do coração, que são muito mais importantes que a mente, elas são magnéticas, né? Se dizem e comprovam que o coração é 5 vezes mais forte em ondas do que a mente, quer dizer que a mente é 5 vezes mais fraca. Então, se você abrir o coração, você não precisa nem de palavras, você não precisa de nada disso, né? Então, essa incerteza também, que você está se abrindo para uma coisa nova, eu sinto isso no curso de amor, você está abraçando esse novo sem saber o que vem. É um movimento, porque você está sempre em movimento, e é um movimento amoroso em direção a tudo, né? É um movimento de colo, de abraço, de abraçar tudo. Inclusive, eu sempre dizia assim, o ego, às vezes as pessoas ficam lutando com isso, mas não, é uma coisa de abraçar, porque é uma criança que não cresceu, sabe? Que é imatura. Então, aos poucos você vai caminhando, vai agregando todo mundo, vai abraçando todos. Eu sinto assim, inclusive essa incerteza é um looking forward, como é que se diz isso em português? Abraçando. Expectativa, né? Oi? O looking forward seria uma espécie de expectativa. Uma expectativa feliz, uma expectativa amorosa de mudança, né? É o que eu sinto. E essa época de emoção, assim, de ternura, em relação a tudo, né? Você olha qualquer coisa. Eu sinto muito isso, muito. Acabo chorando, me emocionando por qualquer coisa, feliz por qualquer coisa, triste por. Não que seja uma coisa nova também. Quando eu fazia o curso em Milagres, eu fiz há muito tempo, acabei acho que na década de 90, na época, no fim de 90, eu chorei muito e não sabia nem por que chorava. Era um rio de lágrimas, assim, sabe? E eu sinto agora também, é diferente, mas é a mesma coisa. É o que você fala, partir o coração, para mim, é abrir o coração para tudo, sabe? Obrigada, eu agradeço também estar aqui com todos. E quando eu falo de partir o coração, é de também, apesar da gente olhar para a natureza livre da mente, também entender
saber daquilo que aquelas pessoas estão passando ou sentindo nesse sentido, né? Então, assim, de novo você trouxe o Dalai Lama, mas, assim, eu assisti um documentário da vida dele e, assim, no final eu estava chorando de soluçar com a bondade daquele ser, e, assim, do privilégio que a gente tem de viver na mesma época que esse ser, sabe? E de observar, assim, um ser que veio dele sendo dizimado, as pessoas sendo assassinadas, e ele ainda consegue manifestar esse sentimento de compaixão. E ele contou uma história de um amigo dele, que ele falou que ficou preso numa das prisões chinesas. Ele era tibetano, um senhor, e ele ficou 18 anos preso. E depois de 18 anos, ele já tinha 90 anos, e aí os chineses soltaram, porque falou, sei lá, vai viver o resto da sua vida fora da prisão. E ele era um amigo pessoal do Dalai Lama. E o Dalai Lama falou, ele conta no filme que ele foi conversar com esse amigo dele, e aí ele falou assim, mas e aí, como é que foi, né? Como é que foi a sua vida lá? E aí ele falou assim, olha, durante o período em que eu estive lá, muitas vezes eu corri muitos perigos. O Dalai Lama falou, mas você correu perigo de vida? Ele falou assim, não, durante muitas vezes eu estava por um triz de perder a minha compaixão pelos chineses, pelos guardas chineses que estavam ali me guardando. E aí, essa pessoa, eles fizeram um exame com essa pessoa, ele não tem nenhum sintoma pós-traumático. 18 anos na prisão, sabe? Então, assim, aí a gente olha mais uma vez para a natureza livre da mente, e essa pessoa sai desse lugar 18 anos depois, e ele fala dos perigos. Então, o curso de amor fala isso, né? Como é que a gente não deixa contaminar o coração da gente com a amargura? Ele fala muito da amargura. Então, assim, essa pessoa com certeza não se contaminou pela amargura. Eu achei muito interessante, porque ele entendeu que o real perigo é perder a compaixão, é perder essa relação, é olhar para a natureza livre da mente, é achar que aqueles chineses eram do mal. Esse era o perigo real, né? E também o que eu percebo, assim, é que se a gente olhar todo ser humano como criança, que a criança é inocente, e muito assim daquilo que Jesus dizia, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Todos nós somos crianças, esses chineses também, todos nós somos crianças num parque de diversões, a gente às vezes se machuca, às vezes a gente machuca o outro, às vezes a gente não sabe brincar e a gente só brinca. É um mundo como se fosse um parque de diversões, eu penso assim. E criança, se veja assim, eu reparei meu netinho um dia aqui, minha filha não mora aqui, e veio para cá e convidou as amigas do colégio, as amigas trouxeram os filhos. Quem foi abrir a porta primeiro foi o meu netinho, sem conhecer ninguém, ele estava brincando como se eles tivessem crescido juntos. Não tem parede, não tem divisão, não tem julgamento, é só coração, sem qualquer julgamento. Obrigada. Obrigada. A Cris, pode falar, Cris. Obrigada, então, por essa oportunidade para compartilhar. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de que você tenha dito que esse tipo de diálogo não é um diálogo sobre o que a gente pensa, mas é um diálogo sobre o que a gente sente, que é uma coisa totalmente revolucionária, né? Então, assim, quando eu vi a primeira foto lá das Filipinas, eu fiquei feliz. E, de alguma forma, aquilo ressoou no meu coração. Mas aí veio uma pergunta na minha mente, que foi assim, gente, isso só serve para quem tem trauma, e para essas pessoas de locais de trauma, eu acho que todo mundo precisa disso. Eu acho que, assim, a gente tem a nossa criança interior, e aí eu acho que eu gostaria de passar 2 semanas brincando. Então, me deu, tipo assim, uma vontade de também ser criança ali e estar brincando, porque eu acho que quem passa 2 semanas brincando, tanto proporciona
um momento diferente, né? Uma experiência, como você falou, uma intervenção para essas crianças, mas para si próprio, né? Eu imagino que também deve ser interessante. Então, quando eu vi isso, eu lembrei que essa semana teve uma explosão no Líbano, acho que um nitrato de amônio. E eu estava assistindo a CNN e eles mostraram que no meio da explosão, em que vários prédios foram destruídos e tal, eles entraram na casa de uma senhora de idade, com os cabelos brancos. Ela tinha talvez uns 80 anos. E, assim, a parte da janela tinha caído, pedaços de colunas, madeira em cima do sofá, tudo fora do lugar. E mostrava ela sentada num piano, tocando piano. Aí tocava piano e ela tinha explicado que esse piano tinha pertencido ao pai dela. E aí eu acho que na hora que teve a destruição toda, ela olhou aquilo, sentou e foi para o piano tocar, né? Na minha cabeça, eu pensei assim, no meio de tanta coisa que era difícil do cérebro dela lidar, ela foi para alguma coisa que era conhecida e que era confortável. Alguma coisa para onde ela podia voltar. Então, ela tinha uma memória boa que ela podia voltar, e a memória boa que ela pôde voltar foi o tocar o piano. Então, ela sentou no piano e ela ficou horas e horas tocando no piano. E aí, a repórter da CNN falou assim, o que é isso? Porque teve uma explosão e a casa dela foi derrubada e várias casas foram derrubadas e ela sentou no piano, ficou tocando. Por que ela agiu desse jeito, né? E aí um neurocirurgião estava falando que nós temos uma coisa chamada sistema límbico e que é um núcleo central do nosso cérebro e ele é responsável por armazenar as nossas memórias. E quando a gente passa por uma situação de trauma, várias coisas que estavam na nossa memória, a gente olha para aquele ambiente e a gente não reconhece. Aquelas coisas, onde estava a nossa casa não está mais, onde está a nossa família, nosso pai, nossa mãe morreu vítima de escombros, de pedaços de prédios que caíram, então você perdeu entes queridos, você perdeu sua casa, perdeu tudo, né? E no meio daquilo tudo, você fica sem referência. Você fica sem ter memórias, e que o cérebro demora de 6 meses a 2 anos para conseguir se recompor, para conseguir formar uma memória de um ambiente, de um lugar seguro, etc. e tal, de volta. Então, nesse período, você busca alguma memória que traga uma situação, que traga uma lembrança de uma situação em que está tudo bem. Talvez seja isso que, quando você fique brincando, uma lembrança de um momento em que, de uma coisa que independe, né, dos móveis, das casas, das pessoas, uma brincadeira com outras crianças, né, que então não remete aos pais. Então, eu pensei que isso tinha a ver com o que eu vi nessa entrevista desse vídeo. Diz que é um vídeo que está disponível no YouTube, diz que está viralizando na internet, uma senhora que é pianista e que depois do acidente fez isso, né? Aí eu pensei assim, então eu acho que isso tem tudo a ver sobre falar sobre esse assunto e, na verdade, muitas pessoas se emocionaram, né, de ver ela tocando. Eu também achei bonito, mas assim, eu queria só falar uma outra coisa que não é sobre como eu sinto. Eu já disse que o que eu sinto é vontade de brincar também, porque eu tenho minha criança para brincar. Mas uma outra coisa é que recentemente veio para mim uma informação de que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é sentimento. Então, existem uma coisa chamada pseudossentimentos. Pseudossentimentos é quando você, por exemplo, diz assim,
eu fui traída pelo fulano, eu não fui entendida por cicrano. Então, você pensa que você está dizendo, eu estou me sentindo incompreendida. E se sentir incompreendida não é um sentimento. Se sentir traída, se sentir... E essas coisas são... é o que você pensa sobre outra pessoa. São pensamentos e não são emoções. Porque as emoções são emoções básicas. Então, uma emoção básica é assim, tristeza, alegria, raiva. Isso são emoções básicas. E, às vezes, quando você fala isso, você ainda não está fazendo o diálogo pelo sentimento do que você sente. Você pode estar fazendo o diálogo de pensamentos disfarçados de emoções, né? Então, assim, quando você tem um determinado pensamento, aquele pensamento te traz uma emoção desconfortável. Aí você diz assim, eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto incompreendida. Na verdade, não existe, isso não são emoções. Mas a gente descreve isso. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente não está fazendo diálogo pelo que a gente sente. Então, assim, quando você fala com uma pessoa e você quer saber como ela sente, e ela fala esses pseudo-sentimentos, assim, né? Aí você pode fazer uma segunda pergunta para tentar entender o que a pessoa realmente sente. Que é assim, por exemplo, na hora que você se sente que você não está sendo vista, que você não está sendo reconhecida, que você está sendo abandonada, como é que você sente no seu corpo? Dá, tipo assim, um aperto no peito, nó na garganta? O que você sente? Vem, tipo, uma tristeza nos olhos? Como é que é isso que você sente? E aí a pessoa, aos poucos, pode começar a entrar em contato com as emoções. Porque falar sobre emoções pode ser alguma coisa, quando a pessoa tem um histórico, né, de ter, por exemplo, uma ferida emocional, né, as pessoas que estão com uma criança ferida ativa, assim, às vezes elas evitam entrar em contato com as emoções, então fica difícil fazer o diálogo de amor, que é o diálogo de falar sobre o que você sente, se você nega o que você sente, se você não quer olhar, porque às vezes você acha doloroso olhar. Então, tem pessoas que têm dificuldade de falar sobre as emoções, né? Então, eu acho que você está querendo falar. Bem, eu acho que eu já estou falando bastante, tá bom? Mas assim, são algumas coisas que eu achei que talvez poderiam ajudar a compartilhar e poderiam ser úteis para alguém. Né? Então, me põe na fila aí, Juliana. Vou pôr, Júlia, com certeza, mas eu tava te ouvindo aqui, Cris, obrigada pelo compartilhamento. E a primeira coisa que eu queria comentar é isso, quando você fala, eu também queria brincar, né? Eu acho muito interessante, por que tem que ser só essas pessoas que sofreram lá a catástrofe, enfim, mas é porque a gente também tem essa dificuldade de levantar a mão e falar, preciso de ajuda, estou precisando de um colo, tem alguém para me dar um colo? O mais interessante de tudo é que quando a gente faz esse movimento de pedir colo, tem milhares de pessoas que estão morrendo de vontade de dar um colo para alguém, sabe? E aí a gente dá oportunidade para os seres, para eles manifestarem a compaixão deles, para eles manifestarem esse colo que está pronto, só precisa a gente falar que a gente quer esse colo, né? E com relação a isso que você estava falando do sentimento, na verdade a gente foi treinado tudo aqui na mente, né? Então, por isso que um curso de amor insiste, que é um caminho que para nós é percebido como doloroso, esse caminho de volta ali para o coração, e a gente não consegue, na verdade não é nem que não quer, você já viu quando a gente pega e grita com alguém e fala assim, eu não tô brava, a gente não sabe nem como é que a gente está se sentindo, a gente não tem consciência em nenhum momento para-se para se sentir. Ninguém fala de sentimento, ninguém fala, ninguém entra em contato mesmo com isso. Então, esse tempo da ternura, no curso de amor, vem falar que é um prenúncio que você está num caminho seguro de volta para casa. Seus sentimentos são seguros, né? Então, esse é o caminho, quando a gente começa a entrar em contato com isso. E, de novo, né, quando a gente está lá falando, o outro não está sentindo isso não, ele está pensando e tal, né?
Então eu também estou pensando, porque eu também não estou sentindo. O que eu estou sentindo aqui enquanto o outro está falando que está sentindo, mas na verdade ele está pensando. Estou aqui elaborando, né, ali. Como é difícil a gente entrar em contato com esse lugar. Vou abrir aqui para o Júlio. Oi. Pois então, eu estava me lembrando agora no capítulo 8 ou 9, né, do curso de amor, onde ele trata particularmente dessas questões da emoção, dizendo que as emoções não são os sentimentos do coração, os verdadeiros sentimentos do coração. As emoções, elas funcionam como uma espécie de capa, uma capa que o ego coloca para a gente não acessar o sentimento. Inclusive, a gente até confunde sentimento e emoção, a gente traz uma palavra como a outra como se fossem sinônimas, né? Mas as emoções, elas estão muito ligadas a processos mentais, está ligado a especialismo, a distinções. E quando a gente vai... Eu acho que o maior desafio para a gente acessar esse lugar do coração é a gente abrir mão, você não entrar em contato com a emoção. Você entra em contato com a emoção do mesmo jeito como você entra em contato com aquilo, com o escultor que quer tirar da pedra aquilo que não é a obra-prima. Então ele tem que ir tirando. Você tem que entrar em contato com ela para poder ir desbastando, como se fosse assim, com licença, muito bem, você está aí como uma memória, você está aí como uma referência que eu tenho de amor, né? De apego e de um tanto de coisas, para que a gente possa... Agora, realmente importantíssimo, até para que a gente possa transcender o ego, você tem que olhar para o ego, né? Em um curso de milagres a gente já sabia disso, que você não pode simplesmente desprezar o ego ou matar o ego. Matar o ego, essa expressão é tão muito radical, né? Mas simplesmente olhar para as suas emoções, lidar com elas, elas estão aí, elas são um painel, né? Esse painel que nos avisa, e normalmente nos avisa de que nós estamos desalinhados, do meu ponto de vista. Não é errado nem certo, mas é um convite a você trazer-se para um lugar mais central. E agora o grande desafio, que é isso que você colocou com essas fotos que você mostrou. Como que Jesus olharia para essas crianças, né? Porque esse olhar benigno, esse olhar que não vê o sofrimento. E uma pessoa que está com a capa emocional, a primeira coisa que ela vê é o sofrimento, ela tem dó das crianças, ela acha que é uma injustiça, ela acha, meu Deus do céu, quem que fez isso? Você colocou isso, Juliana. Nossa, que não é possível, vamos tomar uma providência. Quer dizer, isso é a carga emocional que nos convida a intervir no mundo, né? E essa intervenção, como se fosse assim, com as nossas mãos, né? Uma intervenção material. E eu não estou dizendo que ela não possa acontecer, claro, dar um pão, dar um abrigo para uma pessoa, claro que isso pode acontecer, mas a maior intervenção nossa é mudar o nosso olhar. Acho que o curso de amor está nos propondo uma troca de olhar, é tirar um óculos e ver com o outro. Só que nós não sabemos como é esse outro, porque nós estamos viciadinhos a olhar pelo óculos da emoção, né? O óculos da emoção, ele cria essas questões todas que nós já conhecemos. Mas de olhar, eu me lembro aquele médico que fundou os Doutores do Riso, como é que ele chamava mesmo? Que tem até aquele filme, Pat Adams, né? Pat Adams. Ele dizia que ele ia para uma enfermaria de queimados e ele, quando olhava para aquele queimado, ele não olhava para a queimadura, ele não queria nem saber da doença, ele olhava para o olho daquela pessoa. E quando ele olhava para o olho daquela pessoa, para o ser daquela pessoa, aquela pessoa brilhava, aquela pessoa acordava. Eu acho que o grande segredo das curas de Jesus, o milagre de Jesus, é não olhar para a doença. Porque ela é uma ilusão, ela é uma irrealidade, o que existe é a saúde. Então ele não empodera o que não é. Por mais que ele esteja na sua frente, né? Não é dar uma de avestruz, falar assim, estou fingindo que não estou vendo. Não. É olhar para aquilo e olhar de um outro modo, para a mesma coisa que a gente sempre olhou. Não é fingir que não tem aquilo ali, mas ser capaz de olhar com o olho para o real.
E eu acho que eu ainda não sei muito bem o que é isso, sabe? Porque acho que o curso de amor está querendo nos levar para esse lugar, né? De um lugar mais de serenidade, de olhar com um engajamento muito grande, né? Com uma união com aquela pessoa, né? Mas eu acho que qualquer sentimento de dó que a gente for ter com uma pessoa, tudo não é ainda união em relacionamento, sabe? Não é esse amor que a gente está buscando, tá certo? Tá bom. Obrigada, Júlio, pelo seu compartilhamento. É isso mesmo, se a gente fica com dó, é que nem foi uma das perguntas que as pessoas fizeram para esse Reinaldo durante esse encontro. Como é que você chega tão perto do sofrimento e não se deixa ser levado por ele, né? E eu acho que é essa abertura que o tempo da ternura também está mostrando, porque a gente tem até medo de olhar. A gente tem medo de olhar. Quando alguém se machuca, abre aqui uma ferida, a gente faz, não mostra pra mim. Do tipo, a gente tem um asco a essa sensação, porque você estava falando da emoção, né, da diferença. Até separei aqui o trecho já para eu ler aqui para vocês. São 2 parágrafos onde ele fala da diferença da emoção e do sentimento. E é justamente no capítulo 8, viu? Eu já li esse livro, escrevi, na verdade, eu não estou sabendo igual você. É porque nós estamos no nosso grupo lá, justamente agora, lendo, estudando o capítulo 8 e passamos por 9 agora, né? Entendi. Mas é como que... Eu também acho que eu não sei, não estou falando que eu sei, não, olhar além do sofrimento, olhar para o Cristo, olhar para o olho dessa criança, além daquilo que eu estou vendo como uma catástrofe, como uma tragédia. Olhar a pepita no meio do cascalho, né? A pepita de ouro. Exato, exato. Nós somos... Esse é o convite para ser garimpeiros, né? Para olhar a joia. Mas eu acho muito legal também desse caminho, porque a gente pode ser gentil com a gente mesmo. A gente não precisa começar com um terremoto no Nepal, né? A gente pode começar com um amigo que tomou fora de uma amiga que tomou fora de um namorado, e a gente pode, no meio da crise do choro da pessoa, né? Aí o Gustavo fala assim, que também é uma manifestação de compaixão, né? A gente conta uma piada e começa a falar só da gente. Fala, então, na minha vida, não sei o quê. A pessoa, de repente, esquece e ela começa a rir. E aí ela percebe, e é muito importante isso, quebrar e perceber que o sofrimento não é sólido, que é uma escolha, e que nem por uma fração de segundo, quando eu quebro isso, de repente a mente se dá conta de que eu sou uma outra coisa além do que as minhas circunstâncias, né? Então, a gente, eu não tenho... Pensando aqui, se eu fosse para um terremoto no Nepal, aquelas crianças lá, né, que ele fala, as crianças com o nariz escorrendo, ela mal tem um sapato, e ela não tem o que comer, e você vê que ela não tem onde tomar banho. As crianças escovavam o dente em umas poças de água, onde elas urinavam, onde elas defecavam. Então é isso, né, eu tenho que ser gentil comigo mesmo, acho que eu não estou preparada para uma situação dessa, mas uma coisa mais que para mim é mais gentil, assim. Eu vou ler para vocês aqui os primeiros 2 parágrafos do capítulo 8. Tu definiste os pensamentos de teu coração como sendo tuas emoções. Esses pensamentos estão à parte da sabedoria de teu coração, da qual já falamos. A sabedoria que sabe colocar o amor à parte, assim como teu próprio ser. As emoções, os pensamentos do teu coração, são aquilo com o qual trabalharemos agora, e ao fazê-lo, distinguiremos a verdade da percepção que tens dela. Este currículo tem o propósito de ajudar-te a ver que tuas emoções não são os pensamentos reais de teu coração. Que outra linguagem poderia falar teu coração? É uma linguagem sussurrada e tão suave que aqueles que não conseguem estar em quietude a desconhecem. A linguagem de teu coração é a linguagem da comunhão. Comunhão é a união de que falaremos aqui como sendo algo superior, ainda que, na verdade, a união não se divida em níveis de forma alguma. Como um ser em aprendizado, a ideia de níveis te é útil e te ajudará a ver que progrides de um passo ou de um nível de aprendizado a outro. Trata-se de um processo de recordar mais do que de aprender. E tu compreenderás isso à medida que fores recuperando a memória. Teu coração te ajudará a substituir o pensar pelo recordar. Dessa maneira, o recordar pode ser experimentado como a linguagem do coração.
Exatamente. Pode falar, Maria, você precisa desmutar. Você consegue desmutar o seu microfone? Ixi, deu uma travada lá. Maria, você está ouvindo ainda? Mas alguém quer compartilhar até que ela... Eu quero falar, Juliana. Pode falar, Roberto. Então, deixa eu te falar uma coisa que para mim foi assim bastante significativo. Eu acho que talvez o que eu vou compartilhar possa ajudar também os que estão aqui. Eu passei mais de 2 anos com uma resistência enorme a ler esse curso de amor, né? E porque eu sou muito ligado ao curso de milagres há muitos anos, há mais de 20 anos e tudo mais. Então, a ideia de você trocar de time foi uma coisa que foi difícil para mim. Mas interessante que, por exemplo, eu, quando li, e eu não li, mas ouvi todo o curso de amor, quando você ouve parágrafos como esse que a Juliana acabou de falar, esse curso vai te tocando numa outra vibração, né? Ele vai te tocando nessa vibração da ternura, do amor, né? Te eleva essa situação a uma situação muito maior. E aí, o que eu digo é o seguinte, não adianta querer entender, vamos dizer, com a sua mente o que é que acontece. Você tem que experimentar o curso de amor, tem que ler o curso de amor, tem que se entregar e ver o que acontece, porque é um milagre. Pelo menos para mim, foi um milagre assim, de você começar a vibrar numa outra frequência completamente diferente, muito mais alta. E quando eu falei isso para a Juliana, ela disse, Roberto, é o seu tempo de ternura, é o tempo de você sentir aquele choro comprimido que você tem aí, que você precisa levar para fora. E que eu acho que, para mim, eu consegui identificar que esse sonho de ternura é muito ligado ao nosso ego ainda, entende? As defesas do nosso ego. Quando a gente fica com esse choro comprimido, que está escondido ali no peito, no nosso peito, a gente está, vamos dizer, utilizando talvez as últimas defesas que a gente tenha para o nosso ego. E quando você é chamado a entregar e a sentir esse choro contido, você faz um movimento de entrega que é muito importante e muito maior do que qualquer outra coisa. Você sente esse choro contido, mas você sente também que você se abriu muito mais, né? E eu fiquei muito tocado com isso. Ontem até também, por coincidência, eu ouvi uma palestra sobre misericórdia, eu até coloquei aqui no grupo, no WhatsApp, e fala sobre a misericórdia, o amor, a ternura, é uma força, é um poder, né? É um poder. E aí eu estou totalmente em linha com o Dr. Júlio ali, porque eu entendo que se você está vibrando nesse amor, né? O que importam as imagens, né? Qualquer imagem que seja, a mais difícil que for, você não vai dar importância a essas imagens, porque as imagens já não vão fazer mais sentido para você, qualquer que seja. Qualquer uma, da imagem de Nossa Senhora, a imagem da explosão de Beirute, é tudo igual, né? É tudo igual, porque você está vibrando numa, vamos dizer, numa energia de amor, e nessa energia de amor você está, vamos dizer, você vê as coisas completamente diferentes, a tua visão é uma visão de unicidade, a visão do amor que você sente vibrar em você. E isso, vamos dizer, faz com que você não sinta diferença em nada,
E é uma sensação que você tem, é que você foi levado para um nível mais alto da sua consciência, que é esse nível que você quer ficar. Então, a ternura, a misericórdia do Buda, vamos dizer, a compaixão do Buda e a ternura da Juliana, eu acho que nós estamos falando só palavras, mas é a mesma coisa. E eu acho que é lá que quer ficar vibrando, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu voltei, vocês estão me ouvindo? Pode falar. Pois bem, quero falar assim a minha alegria de estar aqui nesse momento, porque desde que começou essa reunião, meu coração aqui está um zabumba. E eu acho bem peculiar dessa presença do Espírito Santo, sabe? Como eu disse, eu mudei para cá há 15 dias e ainda não tinha conseguido assistir nenhuma reunião, nem das que faz parte do grupo, que faz parte do grupo lá da Sol. A gente faz umas práticas de o 100, né, como foi a semana que a gente está praticando dentro do curso. E nem esses. Então, hoje eu vi o curso de amor que ia acontecer. O Roberto já havia me falado, até me convidado a conhecer, né? Eu sei da sua resistência, Roberto. Você, algumas vezes, até chegou a falar subliminarmente, mas como você era fiel ao curso de milagres. E você que me falou e me convidou para ouvir o curso do amor, né? E hoje, quando eu acordei e vi a Sol tinha colocado no nosso grupo, eu disse, poxa, hoje eu estou atendendo. Eu tenho atendimento, aí pensei, não vou participar. Mas pedi, Espírito Santo, arruma um tempo, né? E a pessoa remarcou para terça-feira. Eu disse, tudo certo, né? Estou felicíssima de estar aqui, mas não é à toa. E estou fazendo parte agora dessa reunião com vocês e essa alegria imensa. E o que eu vi nas fotos, Juliana, eu só vi a tristeza dos meninos quando você mostrou. Porque o que me chamou a atenção foi o sorriso do professor, sabe? No primeiro momento, não me chamou a atenção escombros, nada. Depois eu fui olhando quando você foi mostrando, de certa forma, mas eu via a alegria dele por estar ali com aquelas crianças. E é isso que me chamou mais a atenção, sabe? E me deu uma vontade de fazer parte desse grupo, sabe? De estar ali também, porque acho que é isso que não só eu, mas todos viemos fazer aqui, sabe? Dar essa contribuição. Eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, né? Entre elas Psyche, acupuntura, e venho desenvolvendo técnicas, inclusive vim para Porto Velho por isso, porque eu já venho aqui, eu venho atender de vez em quando com uma técnica chamada alquimia interior, onde eu faço junções e liberação de traumas. E eu fiquei aqui vocês falando, e o Espírito Santo, o que é que você está querendo, né? Fiquei aqui conversando com ele, né? E esse meu coração, assim, numa alegria que agora está acalmando, mas, assim, imensa. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que tive há uns dias e que a Sol escuta, porque eu já falei 2 vezes no grupo antes de vir para cá, que foi um sonho que foi o seguinte. Eu entrava em uma casa, havia uma casa, assim, na natureza. Eu entrava nessa casa e, de repente, eu movia uma porta. E eu começava, essa porta dava, assim, para um mundo, né? Eu andava, vivia algumas reuniões com algumas pessoas que eu me relacionei. Mas, no final, eu saía desse lugar e estava acima, eu via a casa do outro lado, a casa que eu tinha entrado, tinha um abismo entre essa casa e essa outra que eu chegava, só que eu não entrava numa casa, porque eu estava acima de um teto. Era como se eu visse a casa tivesse um teto, tá? E eu sabia que tinha uma casa ali embaixo. E eu sentava, olhava, na beira do abismo estava uma figura. E eu sabia, eu conversava com ele como se fosse Jesus. E eu estava dentro de uma cápsula, parecia num casulo, mas eu olhava assim e dizia, são todos inocentes, e ele só balançava a cabeça, sabe? E todos os dias me vem assim uma reflexão sobre
foi um sonho muito forte, eu tenho sonhos muito fortes. Essa ansiedade que a gente sente, como esse pulsar do meu coração há pouco tempo, né? Que é esse recordar o amor, é saber que ele está ali e que a gente não pode nem descuidar, sabe? Nem desacreditar, porque nós estamos recordando mesmo. E acho que a nossa ansiedade é a saudade de Deus, né? De voltar, eu já tive assim essa certeza. E como eu lhe disse, eu às vezes digo, puxa, acho que eu estava ali naquele teto, eu preciso mergulhar, ou estou aqui nesse lugar, não é? Nesse lugar assim do tomador de decisões, decidindo, né? E as coisas vão vir, né? Então, eu nesse pensamento acima, quer dizer, o teto, o pensamento, e eu ali olhando para eles, mas escolhendo, não, são todos inocentes. E quando eu faço isso, eu sei que estou fazendo comigo, né? Esse olhar de perdão. Eu sempre fui assim, taxada de poliana, e por aí vai, né? Porque eu sempre escolhi muito esse lugar. E ver as pessoas assim, ainda hoje de manhã eu estava pensando, puxa, que saudade de quando eu, não vou dizer que me deixassem ser, porque me falaram tanto, criticavam tanto a minha forma inocente, tudo é lindo para você, todas as pessoas são boas, quem é que você acha ruim? Sabe? Que eu fui assim, de repente, o ego me pegando de fora, né? De dentro, de fora, é uma coisa de mão dupla. Mas assim, querendo me pegar muito e eu aqui escolhendo, né? Escolhendo todo o tempo, atenta. Mas fico muito feliz, assim, poder ter esse lugar. Você falou aí, quando você leu as passagens, assim, meu coração vibrava, sabe? Porque esse lugar é nosso, esse lugar do amor, dessa escolha, sabe? E somos, sim, todos inocentes. Então é isso, eu quis partilhar essa minha emoção, não é nem emoção, esse meu sentimento, ou sei lá o que, essa vibração do meu coração. É isso, Juliana. Estou assim, imensamente grata pelo Espírito Santo realmente ter arrumado esse espaço, né? E essas duas casas, entre uma casa e outra, esse labirinto que eu via, né? Que é o tempo e espaço. E também devagarzinho ele vai me decodificando esse sonho. Eu preciso anotar algumas coisas também que me chegam, sabe? Eu sei que somos amor e eu tenho um imenso amor e é ele que eu escolho, sabe? É ele que eu escolho para viver. Obrigada, Maria, pelo compartilhamento. Obrigada, Roberto, também. Eu experimentei essa mesma resistência do Roberto a um curso de amor, acho que ele sabe. A Ana insistentemente ali com o livro e, como ela mesma disse, chegou o trabalho de tradução e foi através de uma outra pessoa com quem eu nem tinha falado sobre um curso de amor. E aí eu pensei, puxa vida, esse livro está me perseguindo. E aí o editor do livro, que me falou, se você quiser fazer a tradução, eu já falei, eu não quero, na verdade. Mas se você quiser fazer a tradução, você tem que ler o livro inteiro. E aí eu tive essa experiência do Roberto. Inclusive, a instrução do livro é para que se leia de cabo a rabo, sem tentar entender, simplesmente ler, né? Então, eu comecei a ler, primeiro no movimento de assim, tá bom, vamos ler esse negócio aqui, então. E depois me pegou mesmo nos diálogos, mas eu sinto que é como o Roberto descreveu. Eu falo que o curso de amor é como se um bichinho te comesse por dentro, quando você viu, você já está tomado, já está contaminado, é pior que Covid. E aí, quando você viu, você já tá no tempo da ternura, você já está vivenciando as coisas, então é muito Isso, legal. muita sensibilidade, Juliana. E hoje a minha lição, eu revendo, né, pela terceira vez, e é a lição 61, Eu Sou a Luz do Mundo, e a Lúcia Baruch, ela faz um comentário, né, e ela diz assim que a luz do mundo está querendo dizer, eu sou amor. E eu escutei isso bem cedo, e agora eu estou aqui com vocês, falando do curso de amor, e dizendo, eu sou o amor, nós somos o amor. A gente não pode esquecer disso, nunca. Que lindo. Algumas pessoas já saíram, né, por causa do horário, queria respeitar aí o horário de vocês. Eu não sei se a Aninha tem alguma coisa para dizer. Não estou te ouvindo, Ana. Tem que desmutar.
Eu quero agradecer, Ju, por você ter nos trazido para esse lugar em que nós somos amor, mas estamos completamente em paz, tem uma calma no nosso coração e por mais que o mundo apresente catástrofes, nós vamos estar unidos nesse olhar em que Jesus nos traz os ensinamentos do Curso em Milagres e nos traz os ensinamentos do curso de amor, mas ele já sinaliza que o curso de amor é um caminho de Maria. E isso me toca o coração, por conta de que é esse lugar em que a gente não precisa pensar, a gente só precisa se render e descansar. E o que o mundo está passando agora é justamente um convite para que a gente possa descansar de tantos pensamentos turbulentos, de tantas emoções de julgamento em que nós pensávamos que poderíamos intervir, que nós iríamos dar jeito nesse mundo. Só que esse mundo é o mundo de fora, é o mundo que é uma tela de projeção. E por isso agora é esse momento de nós nos recolhermos, de nós irmos para um lugar que podemos nos aquietar, podemos respirar, e aí sim nós vamos poder ouvir. E é esse ouvir com o coração que vai nos guiar. Então, é um novo tempo, é um tempo de aprendizado de Cristo em que nós vamos receber as revelações e que as revelações estão no nosso cotidiano. Todo esse conteúdo maravilhoso que você nos trouxe, Juliana, vai nos trazer a cada dia um pequeno lembrete em que a gente lembra, mas vai sentindo. E isso é maravilhoso, porque milagres e amor cura dentro de nós todas essas projeções. E aí sim, nós vamos poder brincar. E eu não vejo a hora de convidar para brincarmos juntos, para estarmos realmente nessa alegria pura que é da criança de Deus. Então, eu desejo a todos uma boa reflexão. Obrigada, Aninha. Eu queria até... Vou colocar o Júlio aqui na berlinda, mas talvez o nosso próximo encontro, Júlio, se você sentir aí, de compartilhar algum tema sobre um curso de amor, fica um convite para você, de repente, escolher um tema que toca o seu coração, que alguém perguntou sobre o grupo de estudos, e aí você falou a respeito de um grupo também, né? Não sei se você quer falar sobre o grupo, e de repente, a próxima reunião, Ana, isso aqui a gente não combinou, não combinei com a Ana, eu soltei aqui, e agora você não pode nem falar não, porque tem um monte de gente assistindo. Eu vou amar poder convidar. A Ana é desse jeito mesmo, né, Juliana? Ela cutuca a gente, e foi através de Ana que eu recebi o convite para a gente abrir um grupo de estudos de um curso de amor. Na verdade, um grupo de audição, né? É para a gente ouvir mais, né? Mas acaba que a gente comenta também um pouco. E tem sido uma experiência muito, muito interessante, muito interessante. O grupo já está se reunindo já há uns 2 meses e meio, 3 meses no máximo. E todas as quartas-feiras, das 19 às 20h30, pelo Zoom, né? E é uma média de 30 participantes que estão lá. Então, a gente começa com uma pequena meditaçãozinha, um momento de interiorização. Depois a gente começa a ler e comentar. E as pessoas também vão entrando para conversar. Como aqui está acontecendo, né? E tem sido uma experiência, eu adoro essa quarta-feira. E tem muita gente
gente de todo o Brasil participando e gente entrando. E todas as vezes que uma pessoa nova entra, eu compartilho com ela os textos que já foram estudados. Eu tenho umas 8 reuniões, que nós estamos gravando também as reuniões, elas estão gravadas, se a pessoa quiser ouvir, né? Aí fica a cargo dela. Mas o grupo está aberto ainda, não foi fechado, não. E até porque lá tem umas 80 pessoas inscritas, para vocês terem uma ideia. Querem se inscrever, mas na hora de participar, uma média de 30 conseguem participar, né? E eu aceito esse seu convite, me sinto muito confortável, porque eu já estava estudando curso de amor desde 1995, né? E quando entrou, aliás, o curso de milagres, desculpe, o amor nem nasceu, ele nasceu em 2000 e pouco. E quando eu encontrei o curso de amor, eu já peguei com os 2 braços assim. Eu fui assim, foi muito fluido a minha entrada para um curso de amor, sabe? Foi muito assim, emendadinha, sabe? Não teve não tive um pé atrás, alguma coisa assim. Essa foi a minha experiência, né? Então, depois a gente vai conversar mais para detalhar um pouquinho mais como que nós vamos fazer isso, tá bom? Mas de antemão já podemos fazer assim. Para escolher uma data, eu acho que todo mundo vai adorar, Júlio, contar com a sua colaboração aí. Ok. Muito obrigada. Então, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Vamos abrir os microfones, né? Para a gente vibrar um pouquinho. Obrigado, gratidão, foi muito bom. Haribo. Obrigada, Ju. Obrigada. Gratidão. Um abraço para vocês. Eu agradeço também, obrigada, gente. Beijos. Beijão todo mundo. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, abraço. Tchau, Maria. Até logo Tchau, mais. tchau, Maria. Abraço a todos. Tá. Tchau. Tchau.